Fala, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Vamos dar seguimento a mais um vídeo da nossa série Veículo de Emergência Não é Improviso, com o nosso descritivo técnico de uma ambulância. Parando no sistema de oxigênio, vou passar aqui para a tela. Paramos aqui no sistema de oxigênio. Só lembrando que veículos de emergência não podem ser improvisados. Vamos lá então? Aqui foi solicitado, estamos solicitando o equipamento do sistema fixo de oxigênio e também de ar comprimido, devendo ser também acompanhado do sistema portátil de oxigenação. Isso aqui é interessante para atendimento de vítima aí afastado do veículo, no caso de resgate. Aí fala como o sistema deve ser composto por régua quádrupla, completa, com estruturas metálicas, resistente, com fechamento automático, que é as válvulas, e vai falando a questão dos padrões, como devem ser. Aí fala que deve ter ser 2 saídas de oxigênio e 2 saídas de ar comprimido. Os últimos veículos que eu recebi aqui, não foi solicitado sistema de ar comprimido. Só foi solicitado oxigênio, 3 saídas de oxigênio. Que aqui, o que acontece? Não é utilizado esses veículos assim para um serviço de resgate contínuo, igual como se fosse o SAMU ou o serviço de resgate do bombeiro, que é onde tem um maior uso do sistema aí de ar comprimido. Aí como aqui a gente usa pouco, para fazer o mesmo procedimento que é usado o ar comprimido, o pessoal que usa o oxigênio mesmo para fazer esse procedimento. Mas aqui já melhoramos esse descritivo para que possa estar vindo o sistema de ar comprimido. Caso não for usar, fica ali à disposição. Vamos dar seguimento. Aí fala a questão do local da tubulação, o local onde deve ser instalado, que é na bancada, igual eu mostrei para vocês aqui. A bancada próxima à cabeceira da máquina. Aí fala sobre o fluxômetro, um umidificador, a máscara, mostrando essa imagem para vocês verem, ó. Fluxômetro, umidificador, isso aqui já é o aspirador. A máscara está aqui embaixo, aqui, pacote aqui, ok? Aí o aspirador que eu mostrei para vocês. Aqui nesse caso, é um aspirador que funciona via, a coloração dele até verde, funciona via oxigênio. Quando é ar comprimido é amarelo, para não ter erro aí nos procedimentos, né? A padronização para não ter erro. Aí aqui já vai falar sobre a questão dos cilindros, inclui os 2 cilindros, que é igual aqui nessa foto, aqui só está um, mas tem um local para outro, a mangueira, manômetro, as cintas, aqui é de suma importância, as cintas aqui, acredito que já foi falado nos vídeos anteriores, tem que ser no mínimo 2, uma superior, outra inferior, para garantir aí a fixação do cilindro no veículo. Aí fala a quantidade, aí fala do cilindro de ar comprimido que deve ter, fala a capacidade mínima dos cilindros, 16 litros cada, manômetro, tá. Aí fala o compartimento, sobre o reforço da base, deixa eu ver aqui, ó. Aqui nesse caso vocês podem ver que tem todo o suporte, tem um suporte em alumínio que reforça a base do cilindro de oxigênio e ar comprimido. Aí fala o local onde deve ser instalado. Aqui está falando sobre as fixações, ó. 2 suportes por cilindro, que é nesse caso aqui, ó. 2 suporte superior e suporte inferior. Tem que estar especificado isso aqui, que isso aqui é de suma importância, que isso não pode se soltar durante o movimento do veículo, principalmente em acidentes. Senão pode acabar machucando a pessoa. Tivemos um veículo aqui que recebemos que só tinha um suporte. Isso é muito arriscado, tá? Então tem que ter no mínimo os 2 suportes. Aí fala aqui, ó, superior, outro inferior, como eu mostrei para vocês. Fala sobre a confiança, como que deve ser, ó, aqui, ó, trepidações, até mesmo situações de capotamento e colisões. Aí tem que ter um suporte que é possível instalar aí várias medidas de cilindros, que devido que esses cilindros às vezes varia de região para região o tamanho deles. Então é bom deixar em aberto isso.
E varia também de empresa para empresa que fornece esses cilindros de oxigênio e ar comprimido. Aí fala que esse suporte não pode ser fixado no meio de rebite, que tem que ser parafusos. Vamos ver isso aqui, se está fixado por parafusos. Vamos ver aqui, ó. Parafuso, tem até uma marcaçãozinha que a Flash fez, ó, para identificar que não foi mexido, que alguém mexeu após ele instalar. Olha, esse aqui tá certinho, a marcaçãozinha. Beleza? Fixado por parafuso, não por meio de rebites. Aqui pede uma proteção de borracha, que deve ser instalado no suporte. Vamos ver como que tá esse aqui, se é possível alguma coisa. Não conseguimos ver nenhuma proteção aqui. Essa proteção vai ser essa aqui, a própria cinta que tem, ó, que põe lá, tá na cinta a proteção. Não ficar fazendo barulho rígido, né? E danificando o cilindro, e nem o próprio suporte. Aqui já vamos falar sobre as cintas, ó, que deve possuir catracas reguláveis incluídas e que deve garantir total imobilização dos cilindros durante a movimentação do veículo. Aí fala sobre a confecção das cintas, o que não pode acontecer e a capacidade de tração dela, que pede superior a 2.000 kg, que vai ser a resistência dessas cintas, tá? Aí para conferir isso quando chega, sempre essas cintas vêm com essas etiquetas de fabricantes sobre as orientações que devem ser seguidas para o uso delas. Aqui já vai falar sobre as mangueiras, como que deve ser. Essas mangueiras já é a tubulação do ar comprimido e do oxigênio. Essa mangueira aqui. Aí fala que deve ser qual o tipo de conexão, tem que estar falando, o comprimento. Aí fala sobre a fabricação, a composição da fabricação, 3 camadas de nylon, trançado, PVC, polietileno, as conexões, conformidades com as normas da ABNT. Aí fala sobre a seção transversal, que deve ser projetada de forma a garantir flexibilidade, a vazão adequada, ela tem que ser resistente a estrangulamentos acidentais, tipo se alguma coisa pressionar a mangueira lá dentro, na parte interna do veículo, ela tem que resistir ao máximo essa pressão, para não que seja bloqueada a passagem do oxigênio pela mangueira, nem do ar comprimido. Aí fala sobre as borboletas são esse carinha aqui, ó. Esse aqui, pessoal. Deixa eu colocar mais no centro aqui para vocês verem. Essa pecinha aqui, tá? O que tá falando? As borboletas de conexão deverão ser confeccionadas extremamente em plástico ou material similar. Internamente em metal. Essa parte de plástico, parte externa. Para seu adequado acoplamento aos cilindros, tá? Aí fala sobre as conexões dela lá no painel, na parte interna. Que não deve, de modo a evitar vazamentos, tá? Aí vamos ver esse item aqui, o que que é. Ah, tá. Aqui fala que essas mangueiras têm que passar por um canduíte. Aqui nessa imagem a gente não consegue, não é possível identificar, mas provavelmente pela parte interna que ela deve estar passando por um canduíte. Para que é esse canduíte? A ideia desse canduíte aqui é para evitar danos à mangueira, também proporcionar um melhor acabamento e facilitar futuras substituições e manutenções dessas mangueiras, porque se você for substituir elas, se tiver um canduíte, é mais fácil, ele funciona como um guia para a substituição de uma nova mangueira. Aí fala sobre as conexões de novo, deve possuir para alcançar todos os cilindros, sem necessidade de alteração de posição do cilindro, que no caso a gente está solicitando que venha com 2 cilindros de oxigênio. Aí fala sobre os componentes que deverão atender às normas de segurança vigentes e aplicá-los, inclusive as relacionadas à segurança veicular. Isso é importante, principalmente quando acontece algum acidente, tá? Então, por isso que esses equipamentos têm que atender essas normas. Aí aqui vai falar sobre o sistema portátil de oxigênio, que é aquele cilindro pequeno que a equipe carrega até a vítima. Aí fala a capacidade mínima dele. Aí pede para ser equipado com válvula, retorno de produção, manômetro, fluxômetro. Aí a forma ele deve ser condicionado em alumínio para ficar leve, né, facilitando aí o transporte. Aí a alça, transporte, tudo mais aqui. Aí pede a forma que ele deve ser condicionado lá no compartimento do paciente, tendo um local seguro para transportar, né?
para que em caso de acidentes aí ele não machuque, venha machucar a equipe nem a vítima. Aí fala aqui da composição, fala sobre a composição da válvula, regulador de pressão, do umidificador de oxigênio, do fluxômetro, como que deve ser, tem toda a especificação dele aqui. Do fluxômetro para o sistema portátil, do aspirador tipo Venturi, da máscara. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Tem que detalhar esses equipamentos para que não venham aí equipamentos aí de má qualidade. E é isso. Não se esqueça aí de inscrever no canal. Deixe seu comentário também. Se tiver alguma dúvida, terei o prazer de estar respondendo. E não se esqueçam, veículos de emergência não podem ser improvisados. Até o próximo vídeo.